O pessoal, a gente tem trabalhado com ordem de chegada, a ordem alfabética, mas como a gente está hoje numa rotina um pouco diferente, vou deixar em aberto. Quem gostaria de começar? Cassiane, Mirs, como vocês se sentem mais confortáveis para a gente dar início aos trabalhos? Pode começar, cara. Não, Mirs, eu ia pedir para você começar, porque eu acho que você vai trazer de um outro campo, que é o campo do artista, e eu vou trazer uma visão, talvez, que vai mais complementar. Então, se você não se importar, eu peço essa gentileza. Tudo bem? Bom, pode ser, Mirs? Abre pra gente. Bom, pessoal, então a gente vai abrir com o Mirs Monstrengo, que é artista visual, atua em diferentes linguagens, performance, artes plásticas e grafite. Trabalha como arte educador em diversas áreas como saúde, educação, assistência e cidadania, em ONGs, e desenvolve projetos de arte postal, arte urbana e exposições. Participa de salões, mostras, festivais e exposições no Brasil e exterior, e é fundador do nosso novo espaço cultural da cidade de Campinas, o Estúdio Casa Ímpar. Por favor, Mirs, entre na roda e assim que precisar, suas imagens estão aqui. Bem-vindo, Thiago. Oba! Aí, Mirs, beleza? Bacana, Beleza, consegui entrar aqui. Salve, Thiago, bem-vindo. Salve, gente. Beleza? Oh, coisa boa. Opa, Thiago, a gente acabou de começar, então. O Mirs vai abrir a bacana. roda e a gente vai girando com 10 minutos para cada um, tudo bem? Tudo bem. Beleza, então. Que tinha que abrir ele, que é da capoeira. Também. Então começa, Paulinho. Por favor, Mirs. Queria agradecer a todos e todas que vieram aí para o nosso bate-papo. Eu sou o Mirs, eu começo no grafite, né, lá em 1998, e depois acabou indo para as artes plásticas e para performance. E nessa trajetória, né, que eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa, para mim a base sempre foi a rua, né? Até quando eu vou para as artes plásticas, eu ainda continuo nessa ligação com a rua. E nesse trajeto, né, eu passei por várias ONGs, passei pela Fundação Casa, mas o trabalho principal foi no Cândido Ferreira, né, onde eu começo na saúde, na verdade, né, eu acho que não foi diretamente no Cândido, mas foi pelo Cândido, que foi como agente de saúde lá no CS do Itatinga, que é a região que eu moro, região do Jardim Maria Rosa, e aí tem uma ligação direta com a comunidade e tal, né? Já tinha essa ligação, isso foi em 2001. E depois eu vou trabalhar como redutor de danos pelo Programa Municipal de DST-AIDS, justamente por um trabalho que eu tinha feito junto com o CRP aqui em Campinas, Conselho Regional de Psicologia, né? E aí lá eles me conheceram e depois de agente de saúde eu passei a ser redutor de danos, né? A redução de danos é um programa do Ministério da Saúde para reduzir os danos que as drogas causam nas pessoas. E aí continuo Aí eu saio de Campinas, vou para o Mato Grosso do Sul. Lá eu também trabalho como redutor de danos, vou para fazer faculdade lá. Lá eu trabalho um tempo como redutor de danos. Retorno para Campinas em 2008. Vou trabalhar novamente no Programa Municipal de DST-AIDS, já no NETS, que era um núcleo de comunicação. E
E depois disso eu vou para o SECO TR das Artes, Casa de Cultura Andorinhas, na sequência CAPES AD, lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago um tempo, e várias outras pessoas, e aí eu vou fazendo no CAPESI também, nesse momento, e aí eu vou desenvolvendo outros projetos, mas só para entender qual que é a minha ligação de saúde, rua e arte, porque eu sempre trabalhei a arte como ferramenta, como pano de fundo, né? E a rua para falar de outras questões, né? Falar de educação e saúde, falar de saúde, de estar circulando nos lugares, nos espaços, inclusive na rua. E aí, e por conta do grafite, né, sempre tive uma ligação muito forte com adolescentes, com a juventude, e isso acaba sendo uma porta de entrada, né, para a escola, para ter um diálogo maior, e aí acaba sendo uma coisa entre pares, né, que é uma coisa que a gente preza muito na saúde, né? E a rua é um espaço muito amplo e com muitas regras. Eu acho que depois outras pessoas podem até falar um pouco mais sobre isso, né? É um espaço muitas vezes machista, né? Eu acho que na maioria das vezes é machista por conta da nossa sociedade. E, e aí e aí a gente tem que fazer essa desconstrução. E eu aprendi muito nessa ligação da rua com a saúde, a fazer, a entender um pouco mais essa desconstrução. Até hoje, muitos dos meus colegas de grafite, amigos de grafite, lembra de um projeto que a gente teve no programa de DST-AIDS, né, que agora é IST, né? E, e aí eles vêm falando e relembrando desse momento, mas também trazendo muita coisa da prevenção, né? De um outro jeito de se ver enquanto pessoa e até de rompimentos de alguns preconceitos da parte deles, enfim. Né? Eu acho que, eu não sei quanto tempo, a gente tem 10 minutos, mas eu não estou sem noção de tempo, aí alguém me ajuda. Que mais? Eu acho que tem umas outras coisas que esbarra, né? Até dentro do grafite, de outras coisas que vêm da rua, né? Se a gente pensar no próprio grafite, pichação, se a gente for falar de quem solta pipa, né? De ter o cerol ou não ter o cerol, de várias outras coisas, mas para mim a rua é isso. Tanto a rua no espaço do centro da cidade, como a rua na periferia, para mim é um espaço vivo, não consigo ver, né, como muita gente vê como um espaço degradado, ou morto, né? Para mim não existe o espaço vazio, todo o espaço ele acaba sendo ocupado de alguma forma, e se ele está vazio é porque alguém está isolando esse espaço, né? Para mim é muito isso, é o espaço da, do, da circulação, né? E eu não fiz uma cola para falar, como já havia dito, às vezes eu faço uma colinha e prefiro deixar para conversa mesmo, e as coisas vão e vêm conforme as outras pessoas vão falando. Tem as imagens também, Mirs. Oi? Tem as imagens que você separou, você quer mostrar agora ou em outro momento? Pode ser. Eu acho que a gente pode começar aí se tiver as da pichação.
E a arte é só mais uma forma, né, de qualquer... quando eu falo arte, para mim, é muito da arte visual, mas qualquer forma de arte é a expressão. E aí, muitas vezes, a única forma que as pessoas têm para se expressar, né, é a arte, mas muitas vezes ela não tem esse espaço de expressão. E aí o lugar onde ela encontra é a rua, né? E então aqui, ó, que é uma pichação, né, típica de São Paulo, do túmulos e os droids, né, bicho vivo, que são grupos de pichação bem antigos já em São Paulo. No país da corrupção, quem tem moral para criticar a pichação, né? Então para mim é bem aquela fala, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aqui é um outro jeito de como que vai ocupando os espaços, né? E peraí, volta aí um pouquinho, Paulinho, por favor. Se puder segurar a imagem, agradeço. Voltar no anterior, deixa eu ver se eu consigo. Aquela que tem os 3 caras fazendo a pichação. Isso para mim aqui é muito forte, porque entra a questão do coletivo, a questão da regra, né, que é uma das regras da pichação, é não pichar por cima, por isso que tem, né, a não ser que seja de um grupo rival ou coisa assim. Mas isso para mim é o trabalho coletivo, né, é o que a gente chama de pé nas costas, né, que faz uma escalada para atingir um lugar e tal. É o coletivo, é a regra, é a rua, é buscar, cavar um espaço, né, que muitas vezes é bem difícil. Então, uma vez eu conversando eu sempre comento dessa fala do Alexandre Orio, que a gente falava sobre a pichação, e aí ele falou, para mim a pichação, falas dele, é a periferia coroando o centro da cidade, né? É uma coroa de espinho nos prédios e tal. E aí essa imagem para mim é muito emblemática, porque é isso, né? É o que a pichação ela tem muita regra, é muito mais regrado a pichação do que o grafite. Eu falo que é muito mais difícil ser um pichador do que ser um grafiteiro, né? Porque é muito mais arriscado, tem muito mais regra, a rua tem muita regra, e, e também tem uma estética a letra da pichação, e se ela tem uma estética, ela pode estar entrando no campo da arte urbana, né? E que mais? E aí depois, pode passar, Paulinho, por favor. Aí tem a pichação. Aqui, ó, tem essa pichação, né? De 2010, mais amor e tal. Mas isso é o que a gente chama de combo. É um combo de sticker. O sticker, ele faz ele faz uma rede muito parecida com a arte postal, que a gente coloca, faz vários stickers, põe no envelope, manda para uma pessoa em outro lugar, outra cidade, outro estado, outro país. Essa pessoa distribui e cola, né? E formando uma rede. E hoje, aqui em Campinas está no momento que isso está muito em alta. Isso começa lá com o grafite, acho que talvez nos anos 80, que eram utilizadas etiquetas de empresas, etiquetas de videocassete, fazia tag, que é a assinatura ou desenho, né, a marca de cada um, mas hoje é feito com impressora, né, vão usando outras ferramentas em serigrafia, mas é sempre de uma forma muito artesanal, né, por mais que seja em serigrafia e tal. Mas tem essa coisa da rede, né, do coletivo também. São adesivos, colantes. Se puder passar a imagem.
Eu coloquei essa imagem, que é um grafite meu, né? Tinha até um outro que eu queria que passasse antes, que eu acho que é o Bomber, ou falar. Cadê? Paulinho. Outro, próximo. Depois a gente volta. Outro. Esse aqui, ó. Esse é o Trawap, é o Bomber, é uma letra de grafite, né? É um grafite rápido. E por que eu achei importante colocar esse? Porque esse é quase que a pichação do grafite. É o que a gente faz no ilegal, é aquele que a gente vai e pega pilar de ponte, pega lugar abandonado. Isso vai. A questão do legal e o ilegal para o grafite é muito da atitude de quem está fazendo. Eu posso fazer nesses lugares que eu falei, que eu não vou ter tanto problema, como eu posso fazer no muro da casa do Tiago, por exemplo. Né? Eu posso fazer no muro de qualquer pessoa. Então, isso é muito mais da atitude. No grafite, vale, em qualquer espaço da rua, vale a atitude de estar na rua. É que nem um sticker. Não é se o desenho é bem feito ou mal feito, mas é a atitude de ir lá e colar. Né? Não importa se o cara está colando bolinhas ou se ele está colando um super desenho, não importa, mas é a atitude de ir lá e colar. No grafite é a mesma coisa. O cara é respeitado, não se ele tem o melhor traço, mas se ele vai lá e faz. E na pichação é a mesma coisa, né? E na pichação ainda é muito mais regra. Se o cara faz no alto, se ele não copia a letra de outro, se ele não atropela outro pichador, e aí é o respeito. Na rua, o Thiago vai falar disso, acho melhor que eu, que é o respeito, né? Porque é muita gente, muita coisa, então vão criando essas regras. Aí, eu quero que volte lá naquele meu Isso. Aqui é o que a gente chama de uma produção, eu fiz junto com o meu irmão. E aí eu quero falar dessa questão do espaço e do que se gasta. Para fazer uma pichação, eu gasto uma lata de spray. Quanto de tinta que eu gastei para fazer esse grafite? Ele não é tão grande. Ele deve ter uns 5 metros por 8, talvez. Não é um grafite tão grande. Pode parecer grande, mas não é, perto de outros. Né? Então, para um garoto da periferia, para um adolescente, para um jovem que ganha salário mínimo, que rala pra caramba, para ele se expressar o tanto de tinta que ele vai gastar, o tanto de dinheiro que ele vai gastar para fazer um grafite desse, e o tanto de tinta que ele vai gastar para fazer a pichação, ele vai ser muito mais visto em vários lugares pela pichação, pelo bombe, do que se ele faz um grafite desse. Mas aí alguém pode me dizer, mas esse é muito mais colorido, é muito mais elaborado e tal. Mas também se gasta muito mais e menos pessoas vai ver. Esse aqui ele vai chamar atenção pelo colorido, mas só vai ver quem passar por este lugar. E na pichação não. Na pichação numa noite, ele vai passar em vários lugares. E o bomber é a mesma coisa, ele vai, é o que a gente fala, o rolê dele vai ser muito maior. Então, com pouca tinta, ele vai fazer muito mais. Então, eu questiono quais são os espaços, né? Quais são os lugares que se tem para a nossa juventude estar se expressando. Né? Que espaço que tem? Hoje, se alguém me pergunta onde tem uma aula de violão, que né, na cabeça da gente é algo simples, eu não sei dizer onde vai ter. Né? Então, por muito tempo, hoje eu sei que tem algumas casas de cultura que oferecem várias atividades, várias coisas. Mas por muito tempo não se teve. E aí depois eu queria que passasse para aquela pichação no prato. Isso. Que aqui é o quê? Não, aqui eu coloquei isso porque chama muito mais atenção, né? O guardanapo bonitinho, os copos, né? Os pratos,
com a pichação, com a letra de pichação. Mas se a gente vai numa Renner da vida, vai numa outra loja grande, né, popular ou não popular, já foi cooptado pelo sistema isso que a sociedade diz que é o errado, que é o feio, que agride a cidade, né? Mas também se ganha muito dinheiro com isso. Hoje tudo é cooptado muito rápido, né? Não só na arte, mas em várias coisas, né? Tudo fica gourmet, né? Tudo fica muito cheio de frufru, perde muitas vezes, até perde a essência. E numa dessa, para quem faz essa pichação, quantos por cento tem de retorno, né? Eu acredito que se uma letra é cooptada na rua e vira uma camiseta, e essa camiseta vira um valor, eu duvido que esse valor é retornado para quem realmente fez essa letra na rua, né? Então, é isso que eu questiono, como que o sistema vai cooptando tudo isso, né? Seja a música, seja a imagem, seja tudo. Eu acho que toda forma de expressão, ela começa muito underground e depois acaba sendo cooptado. Exemplo disso é o próprio movimento punk, né? De contracultura e tal. E que mais? Eu acho que basicamente é isso, e aí depois a gente vai batendo um papo aí. Acho que já falei demais. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, mas aí a gente vai trocando umas ideias. Obrigada, Mirs. E agora, a gente dá sequência na roda com o Thiago ou com a Cassiane? Pode ser que a Cassiane, cheguei por último, não tem problema. Eu já estava aí. Podia ter aberto a roda. Essa roda. Maravilha. Bora lá então, Cassi. A Cassiane, que é produtora do CAIS das Artes, integrante do coletivo de produtoras culturais Caju Cultura, conselheira de cultura do município de Campinas e presidenta do Fórum Permanente de Cultura também de Campinas. Integra o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo. Eu sempre erro a sigla. Todo mundo erra, até quem criou, viu, Paula? Só para você ficar tranquilo. Quem põe uma sigla é uma FLIGSP, é um trava-língua, né? A sigla do fórum. FLIGSP. É igual Primeiro Estival, né? Ninguém acerta até hoje, Primeiro Estival. Perfeito. Muito obrigada, Cassiane. Bem-vinda. Obrigada, Paula. Quero agradecer muito a Paula, super cuidadosa aí na comunicação, ao Marcelo Pinta, grande amigo de longa data, pelo convite. Confesso que quando o Pinta chamou, eu falei, nossa, mas né, eu não trabalho especificamente sobre esse tema, né? O que eu vou falar? E ele falou, não, é a partir da sua perspectiva de onde você trabalha mesmo, né? Então, achei super legal te ouvir, Mirs. Eu pedi, na verdade, para você falar primeiro, para ver se eu não estava viajando muito aqui no que eu estava pensando. Ansiosa por ouvir o Thiago também. Bom, na verdade, como a Paula apresentou, eu trabalho com gestão, na verdade, não sou gestora pública, né, mas trabalho nesse setor pensando gestão no campo da cultura. Por muitos anos trabalhei com alguns coletivos, então minha formação é em teatro, mas há muito, muito tempo atrás, então faz muito tempo que eu não piso um palco, né, como uma atriz. Mas a minha formação é em teatro, depois, aproximadamente 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu passei a trabalhar com produção, mais especificamente, já fazia produção antes, né, há uns 15 anos, mas há 11 anos comecei a me efetivar profissionalmente nessa escolha. Trabalhei alguns anos com a Boa Companhia, que é um coletivo de teatro aqui de Campinas, e depois tem aí aproximadamente 5 anos que eu trabalho com alguns outros coletivos de circo, de música, artistas diversos, principalmente de circo, música e teatro. E também há mais ou menos 5 anos comecei essa jornada aí no estudo sobre políticas públicas de cultura, através de cursos de formação, e especialmente acho que a maior formação tem sido 4 anos de Conselho Municipal de Cultura, com o governo Jonas Donizete. Acho que qualquer governo seria sempre muito desafiador, mas estamos aí.
4 anos de conselho, acho que deu para elaborar muita coisa, aprender muita coisa também. Estou encerrando agora em dezembro, né, essa gestão do conselho e também na presidência do Fórum de Cultura. Então, é um pouco desse lugar que eu falo. O que eu queria trazer aqui, assim, acho que a minha visão um pouco sobre como é em Campinas, né, como tem sido em Campinas, eu milito um pouco também em algumas outras frentes estaduais, frente estadual e frente federal, mas eu queria, acho, puxar aqui um pouco a conversa para a nossa cidade, porque acho que tem a ver com a atuação de cada uma de nós, aqui, cada um no campo. Mas a gente tem enfrentado, assim, né, eu tenho pensado bastante sobre... eu tenho cada vez mais certeza de que a nossa política pública de cultura, né, uma certeza absoluta e comprovada, né, de que a nossa política pública ela é toda eurocêntrica, né, toda branca, toda elitista e extremamente higienista. Então, eu confesso que a minha fala, inclusive, ela vem num momento de muita dor. Assim, eu estou fazendo uma fala hoje carregada de questões também emocionais sobre o processo da Lei Aldir Blanc, que é uma lei que vem num momento de pandemia para acalmar, né, ou, enfim, dar algum alento aí para todas as pessoas que trabalham com a cultura, e aí nesse momento, né, a gente nem estava falando de trabalhador, aquela pessoa que tem como seu único ganha-pão o trabalho com a cultura, mas a pessoa que de alguma forma fazia seu projeto, realizava seu projeto na rua, trabalhava com malabares, com grafite, com rap, com qualquer coisa, né, qualquer arte que se desenvolvia na rua, nas periferias da cidade, ou mesmo nos espaços de cultura, que, né, desde o malabarista do semáforo até as principais escolas de dança e teatro, e, enfim, de música, qualquer coisa, e particulares, ficaram totalmente abandonados, né? E a gente está vendo uma lei... A gente está esbarrando numa conclusão agora muito triste, assim, a gente teve um momento em que para convencer o Bolsonaro a aprovar a Lei Aldir Blanc, que é uma lei que ela tem 3 princípios muito básicos, que é a desburocratização, a universalidade, e agora me fugiu o terceiro princípio, mas tem a ver também com com o nosso conceito de tornar amplo, democratizar, né? E aí, para a gente poder aprovar uma lei como essa dentro de um governo fascista, a gente precisava convencer de que isso era, né, por que ele faria isso, né? Então, claro, toda uma pressão da classe, muita gente articulando, mas aí eu quero trazer uma questão. Os artistas de circo, os artistas circenses, eles montaram um vídeo, né? Eles tinham um material bem bonito, inclusive até o Dedé, o Didi, todo mundo foi entrando, né? Pegaram nomes aí midiáticos do circo para colocar nesse vídeo, junto com um monte de trabalhador do circo, para colocar um vídeo dizendo por que a Lei Aldir Blanc era importante, né? E aí eu vou chegar no ponto. E atualmente, então, a lei foi aprovada, muita comemoração, que bom, né? 3 bilhões da cultura que estavam parados, que não estavam sendo utilizados, a gente vai conseguir utilizar. Isso vai ser via municípios, né? É a primeira vez no Brasil que todos os municípios poderiam receber esse recurso, ou seja, um quadro que, né, um oásis no meio de tanta coisa que a gente está vivendo, assim. Mas aí entra a questão de como funciona a nossa estrutura de política cultural. Toda a nossa política ela é baseada em leis, em marcos regulatórios totalmente burocratizados e higienistas, mais uma vez, né? E mais uma vez brancos, mais uma vez elitistas. E que impedem que, por exemplo, esses mesmos artistas que fizeram o vídeo para dizer por que era importante a Aldir Blanc, eles não podem acessar por coisas bem básicas do tipo, eles não têm comprovante de endereço na cidade. Então, se eles não têm um comprovante, se eles não moram há 1 ano, 2 anos numa cidade, como é que eles comprovam que eles são alvos daquela política? Então, é uma questão bem, né, primária, não vou dizer que é simples porque ela é complexa, mas é uma questão primária em que a lei não deu conta. E é assim um pouco que opera a nossa política cultural. Então, a gente tem... nos últimos anos, aqui em Campinas, a gente teve muitos embates em relação a, por exemplo, artistas de rua.
a gente teve que, por mais de 5 vezes, pelo menos, interferir junto à Secretaria de Cultura, porque algum artista de rua, né, alguma pessoa que estava praticando, né, e aqui eu tô colocando o artista independente se ele é profissional ou amador, porque não é essa a questão, né? Mas a gente teve que interferir pelo menos 5 vezes durante esses últimos anos em artistas de rua que estavam sendo perseguidos pela Guarda Municipal e por algum órgão da gestão pública e tendo tirado o seu direito, que é da expressão na rua, né? Então, e olha que não era fazendo picho, né, Mirza? Era fazendo malabares no semáforo, assim, tendo, né, ou tocando música no calçadão, ou expondo o seu quadro, enfim. Então, a gente teve por diversas vezes que interferir. E, para nossa surpresa, a Constituição, que garante o direito da expressão na rua, não era o suficiente para garantir que essas pessoas não fossem perseguidas e penalizadas. Então, a gente passou por um processo de criação de um decreto que diz, e muitas cidades no Brasil passaram por isso nos últimos anos, ter que criar um decreto ou uma lei municipal para afirmar o que a Constituição já garante, né? Então, as cidades que conseguiram isso ainda comemoram. Então, hoje, quando a gente vai falar de qualquer tipo, e quando a gente está falando da Lei Aldir Blanc, que talvez vai ser, com certeza, vai se configurar como um marco nas políticas culturais, a gente ainda está falando de uma política em que as pessoas que não têm um comprovante de endereço, ou que elas não têm um documento, sei lá, uma certidão, ou que elas têm uma dívida no seu nome, ou que elas, enfim, têm qualquer tipo de entrave com o setor público, ela fica automaticamente de fora de qualquer política. Então, a gente não tem atualmente condições dentro dos marcos regulatórios existentes, e aí a gente depende, de fato, das decisões políticas, né? Porque hoje, inclusive, a gente estava numa reunião pela manhã, em que uma procuradora deu um aval, e a própria procuradora falou, olha, na visão da procuradoria, o meu parecer é esse, esse e esse, mas a gente sabe que as decisões são políticas, acima de tudo, né? As decisões, o jurídico é uma camada ali, mas as decisões são sempre políticas. Então, a gente não tem hoje, eu diria que a gente não tem marcos regulatórios, ou seja, a gente não tem leis e documentos que garantam, né, que a arte na rua, que tudo isso, né, tudo isso que a gente produz enquanto sociedade e que tem a ver com a nossa expressão humana, que ela possa ser considerada cultura, em primeiro lugar, que ela possa ser considerada arte-cultura e muito menos que ela possa ser respaldada. E eu não estou falando aqui de financiamento, né? Porque quando a gente está falando de financiamento, a gente ainda está falando de uma camada de pessoas que trabalham profissionalmente com arte e cultura. Então, o ganha-pão, ou parte ou integralmente o subsídio, o recurso econômico da vivência dela vem da arte e da cultura, né, da produção. Mas a gente não tem nem a garantia de direito de expressão atualmente. Então, o nosso quadro é um pouco anterior, né? Então, a gente não tem... e a gente não tem, acima de tudo, políticas que incentivem que as pessoas possam expressar. Então, a gente não tem, porque é extremamente persecutório. Eu queria trazer um caso aqui, sem citar nomes, mas trazer um caso que para mim é muito grave. Na semana passada, também na quinta-feira, eu tive que intermediar um processo de contratação da Secretaria de Cultura de Campinas com uma pessoa que a gente indicou como parecerista. Então, teve uma indicação de pareceristas por parte do Conselho, a gente indicou algumas pessoas, e foi muito uma preocupação nossa, do comitê e do Conselho, em indicar uma diversidade, pessoas que tivessem um pensamento de cultura, que saíssem da caixinha do áudio. Eu vou ser preconceituosa, mas eu vou ser preconceituosa com a minha própria área, e vou falar da caixinha do audiovisual e do teatro, né? Mas também a música entra um pouco nisso. Mas, claro, quando a gente está falando de audiovisual, de música e de teatro, eu estou falando de um determinado tipo de teatro, de música e de audiovisual que é produzida, que é considerado, pela atual gestão e por muitas gestões, uma arte válida, né? Isso é uma arte válida. Então, as pessoas tem um trabalho, a dança ali, dependendo do tipo de dança também, né? Porque a dança de rua já nem tanto. Então, tem um entendimento de que isso, quando é produzido, é arte e cultura. Então, a gente queria pessoas que fossem pareceristas
agora para o edital do Aldir Blanc em Campinas, que tivesse um pensamento mais amplo, que entendesse as junções, né, de cultura, cidadania, cultura com a cidade, cultura com os territórios. Então, a gente indicou alguns nomes que a gente achava que poderia dar conta disso. E uma das pessoas, uma mulher negra, que trabalha especificamente com eventos de música e dança da periferia, ela teve o seu portfólio negado, porque o portfólio dela não comprovava profissionalidade, um grau de, né, não comprovava que ela era profissional. E aí, quando eu fui olhar o portfólio dela, para mim é nítido, assim, claro que esse preconceito, né, não foi, essa discriminação, ela não foi declarada dessa forma, ninguém falou, olha, estou discriminando o seu comprovante por causa do tipo de atividade que você faz, mas para mim é nítido. A hora que eu abri, todos os eventos que ela organizava eram eventos relacionados a esses, digamos, a essas pessoas que trabalham com arte e cultura na rua. Então tinha muito grafite, muito hip hop, festival de música até bem qualificado. Obrigada. Bem qualificado, mas qualificado, eu digo, na mídia, né? Bem pontuado na mídia, mas que todos diziam respeito a esse território do fazer, que é o lugar onde a gente tem muito preconceito. A funcionária, ela não conseguia olhar para o portfólio dessa pessoa e reconhecer isso como profissão, porque isso não é colocado, né? Ali a gente estava falando de um campo profissional. Imagina reconhecer isso como, né, uma secretaria investir, incentivar que as pessoas produzam isso, né? Se isso não é reconhecido por quem produz, imagina a distância que a gente está do poder público reconhecer e incentivar, de fato, né? Então, para mim é um caso de racismo estrutural, que a gente não tinha ali as palavras, né, para poder dar nome para isso, é sempre muito escorregadio, de racismo institucional, inclusive, mas que, para mim, ele expõe um pouco essa nossa situação, né? Então, por isso que eu acho que a gente fazer bate-papos como esse, ou, enfim, trocar essas referências, né? Conseguir conhecer pessoas que fazem e se apropriar dessa institucionalidade, seja através de fóruns, de conselhos, de organizações, para que a gente faça a batalha de fazer com que tudo que a gente produz em termos de expressão humana seja reconhecida pelo setor público e seja não só reconhecida como incentivada, né? Passa a palavra, gente, encerra essa fala. Obrigada, Cassiane. Agora a gente passa para a fala do Tiago. Tiago, que é redutor de danos no consultório da rua, músico, compositor, capoeirista angoleiro da Escola de Capoeira Resistência, fundador da banda Negro Mantra e da Escola de Capoeira Angola Resistência. Por favor, Tiago, por favor, entre na roda. Opa! Faça sua fala. Já Muito tô bem-vindo, chegando. muito obrigada. Beleza. Eu que agradeço o convite, né? Grandes falas, né? Para mim é muito legal estar aqui, podendo estar somando aqui com o pessoal, né? Espero ser breve. A minha trajetória, ela começa nos anos 80, né? Eu vim de um projeto social, como disse, sou capoeirista, né? Professor de capoeira de formação, né? Sou músico autodidata. Eu vim de um projeto social chamado Núcleo, que é na região do Ouro Verde, Porto Lube, que lá conheço o meu mestre, que é o mestre Jassa, onde eu tenho a oportunidade de conhecer muitas pessoas importantes que fazem parte da minha formação. E meu mestre desenvolveu um trabalho em vários outros lugares, em outras comunidades. E eu sempre segui ele, sempre fui junto com ele. E quando eu me vi, já era um multiplicador também, né? Já desenvolvi trabalho em algumas ONGs, né? Trabalhei em alguns projetos também aqui na região de Campinas. E tive uma oportunidade de morar um tempo no exterior, onde fiz parte de alguns projetos também, toquei música na rua, fiz parte de um projeto Straßkinder, né, na Alemanha, onde a gente trabalhava com crianças que estavam em passagem de rua, né, não eram crianças que moravam na rua, mas estavam em passagem de rua. E aí volto para o Brasil, né, e continuo, né, dando aula de capoeira, fazendo esse trabalho também
com a música, né? Em alguns projetos aqui. Foi um momento que tinha muitos projetos legais nas escolas, né? Projeto Mais Educação, né? Escola Aberta. E eu fico um tempo desenvolvendo esse trabalho e, infelizmente, acaba que esses projetos eles têm um fim, né? E aí acabo que conheço aqui o Cândido Ferreira e me entrego aqui na equipe de saúde consultório na rua, onde hoje faço parte, sou redutor de danos. Né? A gente tem uma equipe, né, que a gente funciona igual a um CS, só que a gente vai até o território, né, na questão da saúde. E aí, quando a gente chegava nesse território, a gente entendia que precisava de mais coisas, né, em vez só de ficar aquela questão do médico centrado. E aí eu começo a propor outras atividades, né? E não só, começo a propor a música, começo a propor a capoeira, e aí a gente acaba aqui fazemos rodas de músicas, né? E aonde os usuários eles chegam e acabam participando dessas rodas musicais, né, de uma maneira muito eficaz. E a gente tenta nessas rodas construir vínculos, né? Que às vezes as pessoas chegavam ali no consultório, né, só focada na questão, né, da saúde, mas às vezes nem estava precisando disso, precisava de outras coisas. E dentro dessa roda de música, a gente também percebe que tem na rua tem várias pessoas que têm uma história com a música, tem uma história com a arte, com o teatro, e a gente tenta pensar uma coisa maior, né? Dentro disso a gente faz um projeto chamado Mucama, né? Que é um projeto que ele sai da rua, ele já vai para um espaço fechado, né? Trazendo esse usuário que estava na rua, e a gente encaminha no CAPS esse projeto, que era um projeto focado mais para as pessoas que tinham interesse de ter um compromisso maior com a música, né? E a gente consegue gravar 2 CDs através do Mucama, realizamos vários eventos, e é muito interessante que muita gente que passou por esse projeto conseguiu tomar um rumo, né? Conseguiu se encontrar, né? E aí, infelizmente, essa questão da pandemia, né, a gente teve que dar um tempo, né? Mas estamos retornando de novo. E aí esse trabalho de rua, ele é um trabalho, né, um trabalho formiguinha. E a música, o teatro, a dança, a arte em si é um grande disparador. Por quê? Porque a gente consegue construir muitos vínculos, né? Talvez, né, vínculos com pessoas que estavam realmente perdidas, que precisavam se encontrar. Então, a música ela vem, a música capoeira ela vem tomando conta dessa população, né? E aí quando a gente começa com o Mucama, a gente tem a ideia do quê? De montar uma banda, né, realmente, né, com os profissionais da redução de danos em parceria com os usuários. E a gente fica um tempo no CAPS Reviver, que é um CAPS AD, e a gente, depois de ter essa passagem no CAPS, a gente vê que a gente precisa de um outro espaço, né? Aí a gente começa com uma parceria com o Centro de Convivência, né, que é o Espaço das Vilas, né, lá onde a gente fica durante alguns anos, né, trabalhando essa banda, né, como Cama. E a ideia da banda era o quê? Era uma banda de músicas próprias, músicas criadas pelos usuários, né, compostas pelos usuários e profissionais. Como eu já disse, a gente acabou que gravamos aí 2 CDs,
né? E foi um trabalho muito legal, muito legal. Tivemos várias dificuldades, né? Porque, pensa bem, você trazer alguém da rua para um espaço fechado é uma dificuldade, né? Mas a gente consegue, né, seguir em frente. E porque a rua ela proporciona muitas coisas interessantes, né? A gente conhece diversas pessoas com grande potencial artístico, né? Grande potencial de escrita, grande potencial, né, na música e etc. E a gente, quando chega nesse território, que é um território totalmente, né, que tem um jeito de se viver, né? Diferente das pessoas diferente de um espaço fechado, né? A rua tem as suas próprias regras, tem as suas próprias ideias, né? O próprio jeito de ser, né? E no começo para a gente foi difícil, porque a nossa oficina dentro da rua, a gente tenta criar um momento diferente dos momentos que as pessoas têm, né, na questão do uso, né? Então, quando a pessoa chega nessa oficina, ela proporciona uma outra situação, né? A gente trabalha na linha da redução de danos, né? A gente tem algumas regras dentro dessa oficina. Então, no momento que as pessoas estão dentro dessa oficina, elas não podem beber nem usar nenhum tipo de substância, mas ela pode sair, né, fazer o uso e voltar. Então, você pega uma pessoa que está ali, né, numa situação de uso, assim, praticamente todos os dias, em muitos momentos, ela fica lá 2 horas, 1 hora, né, às vezes 10 minutos, sem fazer uso, né, e pensando em outras coisas, né, porque a música traz isso, né, a arte ela proporciona esse tipo de momento, né, onde você está ali e às vezes você ouve ali uma música que você gosta e você acaba resgatando alguma coisa que ficou lá no fundo, né, alguma coisa que estava guardada ali e você acaba trazendo de volta para você. Então, ela consegue chegar em muitos lugares, né, que para essas pessoas estavam esquecidos, né? Então isso é muito interessante através de uma escuta, né? Às vezes a pessoa chega ali, ela não quer fazer parte, mas ela vai se chegando, se chegando, se chegando, e aí a gente consegue dentro desse relacionamento, dentro desse vínculo que a gente acaba tendo com essas pessoas, né? Consegue outro tipo de manejo, né? Então a arte ela acaba transformando, né, a vida dessa pessoa, né? Tem muitas pessoas que iam iam até o consultório, mas não passavam o atendimento, ia direcionado para a música, né? Chegava lá e já ia direto para a música, ou para o teatro, ou para o artesanato, né? Então era um outro tipo de cuidado, né? Em vez desse cuidado de médico centrado, né, de remédio, né, a pessoa ia buscar uma outra situação. E dentro dessa oficina a gente teve várias pessoas muito importantes, né, que somou junto com a gente. Então a oficina de música, ela traz um outro tipo de cuidado dentro da saúde mental, né? E aí imagina só, você chegar num território, né, que é onde as pessoas fazem uso mesmo, né, onde as pessoas estão ali e um momento de caos e você conseguir introduzir, né, junto com elas, né, porque a gente não faz nada sozinho, né, um outro momento. Imagina só e propor, né, que esse momento, né, uma outra condição, falar assim, ó, gente, agora vamos, em vez da gente beber, em vez da gente fazer uso, vamos tocar, vamos cantar e vamos tentar esquecer,
né, uma outra situação. Porque na rua a gente vê a repressão da polícia, a repressão, né, do sistema de saúde, o usuário ele não consegue chegar até o CS, não consegue chegar até o PA, né? Então a população de rua ela acaba passando por várias coisas. E aí você chegar e falar, não, né, através da arte, através da música, você criar uma outra situação, junto com eles, né, uma outra condição, né? E aí, se possível, tentar, né, vincular essa pessoa num CAPS, né, num centro de convivência, também para mostrar uma outra realidade. E aí vem a pandemia, a gente dá uma parada, mas agora estamos retornando, né, devagarzinho, né, com essas oficinas, né? Aí a gente tá trazendo de novo, né? E até é muito legal que quando a gente, né, parou com as oficinas, as pessoas chegavam, e aí, ou não vai ter, e como que vai ser, parou. Então as pessoas sentiam falta, né? Os usuários sentiam falta das oficinas, né? Então é um apoio a mais, é um outro tipo de cuidado, né? Em vez desse cuidado só de coisa, né, do médico centrado, eu venho atrás de remédio, eu venho atrás de... Não, você vem ali nesse território e saiba que ali você vai ter acesso a outras coisas, né? Para mim é revolucionário, né? Quando você, a coisa do microfone, né? Você dá um poder para a pessoa quando ela pega o microfone e quando ela se ouve cantando, né? Para as pessoas que escrevem, pô, a minha música, olha que legal, tá tocando, né? Quando a gente fez o primeiro CD do Mucama, muito legal, porque, pô, o cara falou assim, nossa, minha música tá gravada, que bacana, que legal. E tudo isso cria com os usuários, né? Não é uma coisa criada só pela gente, né? Porque é muito fácil você dar uma proposta e as pessoas seguirem, não, mas a gente trabalhar junto, não, vamos fazer junto, pô, vamos criar junto, né? Vamos fazer essa capa, como vocês acham? Pô, é legal assim? O que dá para a gente fazer? Então a gente cria outro tipo de relação, né? Fora as apresentações que a gente fez dentro da rede, em outras cidades, né? Se tirar, né, a pessoa, tirar o usuário que está ali, né, naquela rotina de rua, mostrar para ele, pô, você é um artista, você é uma pessoa especial, né? Você tem um talento, né? Pessoas que estão desacreditadas, né? Então, para mim, é uma coisa revolucionária. Mas todo esse projeto, tudo isso é feito em parceria com os usuários. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente não consegue, né, criar propostas sozinho. E eu acho que a redução de danos, ela realmente é isso. Ela dá possibilidades a gente criar coisas junto com os usuários, entender que cada pessoa tem um tipo de tratamento, porque ninguém é igual. Quando a gente olha a rua, a gente acha que, né, pô, a rua é isso aí, é tudo igual. Não, cada território é de um jeito, as pessoas que ficam no centro de um jeito, as pessoas que ficam mais afastadas na periferia de outro jeito, as pessoas que estão em outro lugar de outro jeito. Então, são vários territórios com vários pensamentos. E para você chegar até ali, é um trabalho formiguinha, né? É um passo de cada vez. E para você introduzir, né, algum tipo de atividade dentro da rua, tem que ser em parceria com eles. Você não pode só chegar com uma proposta, eu tenho isso aqui e tal. A coisa não é bem assim. Então a gente tem essa ideia de construirmos juntos, né? Então a minha fala foi essa. Muito obrigado. Espero ter somado com vocês aí. A minha ideia aqui é curta, mas eu venho trazer um pouco da vivência que eu tenho aqui no território. E muita axé.
Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Pessoal, agora a gente tem um momento para trocar ideia de uma maneira mais aberta. Fiquem à vontade, quem quiser colocar seu próprio relato, sua pergunta, pode abrir o microfone ou a câmera. E também, se alguém já tiver alguma questão de timidez, pode colocar no chat. Eu estou aqui, vou ficar lendo as mensagens que aparecerem por aqui. E acho que seria interessante, só para a gente dar início, antes, dar uma esquentada, para quem não conhece, né, explicar um pouquinho melhor o que é a redução de danos, o que é esse serviço da saúde, né, que está aí para a gente enquanto comunidade. Quem é que poderia compartilhar um pouco mais? Olha, a redução de danos, né, como eu disse, ela é muito ampla. Né? A gente faz redução de danos a todo momento e às vezes a gente faz até sem saber. Desde que a gente vai ali e acaba ir num lugar, bebendo um pouco, e aí a gente toma um copo d'água para minimizar isso aí. Essa também é uma parte da redução de danos. Né? Mas a redução de danos que a gente faz na rua, como eu disse, a gente tenta criar estratégias junto com os usuários, né? Maneiras para que eles, né, consigam dar continuidade na vida deles. Né? A gente pode fazer redução de danos, né, dentro de um espaço fechado, dentro, né, de uma escola. Né? A redução de danos é você dar possibilidade. Né? Perfeito. Dentro dessa perspectiva da nossa roda de hoje, né, que foi os relatos super potentes para esse momento que a gente está vivendo, né? Acho que é uma questão comum às falas dos nossos três convidados é essa questão de reconhecer, né, todas as formas de expressão humanas e todas as pessoas humanas em suas situações como legítimas, como dignas, e a partir daí começar, então, a trabalhar, a entrar em contato e a ver o que a gente consegue construir juntos, né? Para a gente, então, conversar um pouquinho mais, essa vai para qualquer um dos três que ache que queira responder. O que a gente pode pensar nesse momento que a gente está em isolamento social, que a rua, a princípio, esteve por algum momento um pouco mais vazia, como essa retomada ao espaço público é importante para a nossa sanidade, para a nossa sociabilidade, né? Como estar na cidade, enfim, a gente comentou aqui que tem a cidade ela é diversa, né? Ela é um elemento vivo, que as pessoas que vivem em diferentes lugares são diferentes entre si, né? E que essas diferenças precisam ser respeitadas. Mas qual é o comum da importância da cidade nas nossas vidas? Será que a gente consegue encontrar alguma coisa? Para mim, a cidade é o estar, é o se sentir no mundo, é o que rompe a barreira do meu núcleo familiar. Então, a gente rompe as portas da casa e a gente encontra a rua do bairro. Aí a gente rompe com o bairro e a gente se encontra na cidade. E muitas vezes a gente rompe essa barreira da cidade e se encontra no mundo. Hoje, com a internet, com tudo isso, a gente, de dentro da casa da gente, a gente rompe todas essas barreiras sem sair de casa. Né? Tem aí os blogs, tem aí
as lives que vêm para provar isso. Só que só isso não é suficiente. Eu acho que desde lá de trás dos homens das cavernas, a partir do momento que ele publiciza aquilo que é expressivo, né, que ele coloca a mão com barro, com sangue na parede, ele está fazendo esse rompimento de uma coisa dele, uma coisa interna dele, para o todo, né? E eu acho que quando a gente grava um CD, a gente vai para uma roda, né? Seja ela de samba, seja ela de capoeira, seja para aplaudir, a gente está fazendo esse rompimento. E para mim, a coisa que está mais próximo de mim, né, que é a pichação e grafite, é dizer para o passante, é para dizer para as outras pessoas da cidade que eu, o moleque da periferia, que ninguém conhecia, que era o chato, que era o cara mala da escola, que é o cara que não tem futuro em casa, ele está vivo no mundo também, né? Então, ele faz esse rompimento da casa, da rua, para a cidade. Oiê, não me tranca aqui. E ele faz esse rompimento de uma forma muito real e muitas vezes muito agressiva. Por isso que muitas vezes incomoda estar na rua. Porque aí tem até a ver com uma outra coisa que eu escrevi, que é o outro dando o tom da minha estética. É o outro falando para mim se aquilo que eu faço é bom ou ruim. Né? E para mim, isso que o Thiago fala vem bem de encontro e é muito importante. Por quê? Porque é o respeito pelo outro e é o sentir o espaço do outro. É ele que é o que vai estar chegando. Então, primeiro ele sente o espaço do outro e depois ele faz a proposta, né? E aí o outro vai aceitar ou não. Para mim, estar na rua é isso, é fazer esse rompimento para a vida e para o mundo mesmo. Posso falar alguma coisinha? Por favor, Gal. Eu achei muito interessante que você, Mies e Thiago, muitas vezes disseram a rua tem muitas regras, né? E eu acho que eu talvez esperasse ouvir ao contrário, rua é liberdade, né? O que quebra todas as regras e tudo mais. E aí depois eu falei assim, óbvio que não, né? Todas as vezes que a gente tem um lugar partilhado por pessoas, as pessoas combinam como que esse espaço vai ser utilizado, ele vai ser tomado, ele vai ser vivido, ele vai ser, enfim, né, vivido. E aí eu fiquei pensando assim numa transposição aqui para o centro de convivência, que é desses espaços comunitários, em que quando se tem pessoas, se vai combinar como que vai acontecer, né? E as pessoas que dão o valor e dão o devido lugar para a produção feita, né? Isso que você falou, Miss, que eu estou olhando para cá, que está aqui no meu celular. Que não é de um outro, são as próprias pessoas valorando a própria expressão daquela comunidade, né? E aí, Cassiane, eu fiquei com um nó na cabeça. Muito difícil de pensar a partir da gestão. Eu fiquei assim, meu Deus, como que de um espaço tão partilhado, tão pelo comum, tão coletivo, como que isso precisa se colocar num papel, no computador, num edital, na internet, num jeitão de ser, para pensando na questão, por exemplo, de premiações, que a gente estava conversando antes, ou algo financeiro que volte para essa comunidade que fez uma expressão de um patrimônio cultural tão importante, né? Eu fiquei assim, nossa, que roda é essa, meu Deus? Aí, só para dizer que eu tô assim, ó.
Vou pegar um pouquinho aqui. Poxa, a gente fala tanto sobre direito à cidade, né? Direito e é louco, né? Se a gente pensar, alguns de vocês vêm da área da saúde, né? Outros na intersecção aí da saúde com a cultura. Eu não sei, né? Eu venho da área da cultura. Toda vez que eu falo de políticas culturais, de políticas públicas, pensando no setor da cultura, né? Mas não é maluco, Gal, pensar que talvez a gente imagine que, então se é da cultura, já tem um outro tipo de visão, outros tipos de marcos regulatórios, outro tipo de pensamento, inclusive das pessoas que trabalham na gestão pública, né? E aí eu acho que falta para as pessoas vivenciarem a experiência da cultura, né? E a gente vive falando, fala, gente, vamos fazer umas atividades, né? E claro, eu estou generalizando e não estou, né? Porque a gente tem servidores de cultura maravilhosos e são essas pessoas aqui que salvam a gente aí de alguns processos e fazem o que elas podem, né? Dentro das suas limitações ali. Mas, infelizmente, essa visão, eu acho que é uma falta de vivência mesmo, sabe, Gal? Uma falta de você... Porque se você está na prática vivenciando aquilo, você vai conseguir entender que aquilo não cabe dentro de um formulário, né? Que aquilo que você está vivenciando não cabe dentro de um formulário. Eu acho que a gente já teve avanços muito lindos quando a gente pensa, por exemplo, o próprio Célio Turino, eu acho que é uma inspiração para a gente, porque o Célio, de vez em quando eu brinco, eu não sei se todo mundo conhece o Célio Turino, mas ele é muito importante, né? Ele foi um dos criadores do Cultura Viva no Brasil, ele é muito importante no pensamento da cultura dos povos originários também, que é um pouco essa mesma trama que a gente, né, esse mesmo lugar que a gente fala da cultura de quem está na rua, né, de quem está ali produzindo, e não necessariamente profissionalmente, mas como expressão da rua, como expressão de um ser, o como isso não se encaixa dentro dos formulários, né? Sei lá, eu fui ouvindo o Thiago, tudo que ele foi contando, meu, isso é maravilhoso, né? Isso é a vida das pessoas, isso é o real, né? Isso é o real. Mas parece que isso é completamente, não encaixa, né? Não é visto mesmo, não é... eu diria que a gestão pública na cultura, ela está de costas, totalmente de costas, ela não vê isso aí que está acontecendo. Eu acho que essa imagem de dizer que está de costas talvez é o que mais traduz, assim, e não quer virar de frente, porque se virar de frente, como é que a gente dá conta disso? Como é que a gente resolve isso, sendo que a hora que eu vou propor um edital de cultura, eu não tenho outro marco regulatório que não seja a Lei 8666, que absolutamente não se encaixa para a cultura, né? Mas, por exemplo, figuras como o Célio Turino, eu brinco de vez em quando que eu falo assim, lá no planeta do Célio Turino, que é onde ele traz a nossa... E é preciso, né? É preciso essas pessoas que parecem que estão em outro planeta e trazem para a gente uma visão, não é a gente que está fora, né? Mas que trazem uma visão de utopia mesmo, né? De onde a gente quer chegar, porque senão a gente morre de desespero, né? E a gente fala, não, é isso. E o Célio, ele traz uma visão da cultura muito maravilhosa, né? Da expressão do ser, e ele fala, né, a gente precisa criar, o Albino Rubim também, um grande gestor aí, que foi secretário de Cultura da Bahia, e fala, a gente precisa pensar para além das caixinhas, a gente precisa, para isso a gente precisa viver a cultura, a gente precisa estar lá, tateando, né, pegando na mão, escrevendo, grafitando, né, cantando, sei lá, fazendo o passinho na rua, a gente precisa estar vivenciando. E eu acho que tem esse distanciamento do que é, né, o que é que a gente faz. Então, eles só sabem pensar, não, então coloca isso aqui no formulário. Não, você não está entendendo, o que a gente faz não cabe no formulário. E às vezes não é nem dinheiro que a gente está reivindicando, né? A gente está falando enquanto sociedade, não é dinheiro, a gente está reivindicando assim, um reconhecimento, está reivindicando poder ser livre, não apanhar, não ser perseguido, ter o direito de se expressar. É muito básico que a gente está reivindicando, né? Então, eu acho que temos esperanças porque a gente tem pessoas pensando isso, assim. Eu gosto muito, meu mestre, assim, de Direito Cultural é o Guilherme Varela, que trabalhou no Ministério da Cultura, e ele fala muito, ele é do direito, né? Ele é jurista, e ele fala, meu sonho é o dia que o jurídico ele vai ter que chegar e falar como é que a gente encaixa isso aqui, como é que a gente faz, né? O que vocês precisam? O que do que a gente faz está à disposição do que vocês precisam, né? Para a gente poder, de fato, expressar todo esse trabalho que é feito e que diz respeito às pessoas, né? Então, enfim, não tem muitas respostas, Gal, mas eu tenho muita
vontade, né? Acho que a gente tem aí para os próximos anos, a gente está passando um momento bem difícil, mas acho que o legado que o Gilberto Gil deixa, o legado que o Célio Turino deixa para a gente, dos pontos de cultura. Lembrei do que eu ia falar. Por exemplo, um legado muito importante que é, antigamente, quem era povo, tipo, povos indígenas, não podia ter nenhum tipo de apoio porque precisava escrever. E aí, alguns simplesmente não escrevem em português, né? É outro tipo de saber. E aí, essas pessoas não podiam ser incluídas dentro das políticas de cultura. E quem mais é merecedor de uma política cultural que não os povos originários, né, dessa nossa terra? Então, por exemplo, uma coisa que o Célio Turino criou, junto com o Gil, junto com o Juca, enfim, toda essa galera, e muita gente ali da equipe, é a inscrição por narração, né? Por narrativa, a pessoa poder contar a sua história por gravação, por um vídeo. Mas aqui em Campinas a gente não conseguiu até hoje que lançassem um edital em que a inscrição da pessoa seja por vídeo e não por formulário, não por escrito. Né? Mas é isso, estamos no caminho. Acho que já existem alguns indícios, a gente precisa persegui-los com muito amor e muita dedicação assim, para chegar lá. Pegando o gancho aí, então, dessa reflexão da Gal, né, assim, de como conseguir enxergar e dar conta de organizar políticas públicas que enxerguem e que deem vazão para a continuidade ou para o reconhecimento, ou mesmo para o financiamento dessas práticas de existência, nessas práticas de expressão. A gente também tem a questão a regra da rua também está muito vinculada à questão de que a gente tem realmente uma diversidade muito grande de formas de existência, né? E a rua é esse lugar do encontro. Pelo menos no centro da cidade de Campinas, uma passada rápida já pode verificar isso, porque como a Cassiane traz, a gente tem uma variedade muito grande de artistas de rua, cada um tem ali o seu momento, tem um artista que chega mais quando a noite cai, tem um artista que está lá desde a madrugada, tem um artista que está lá na hora do almoço, tem o senhor que está sentado e de repente solta uns versos, né? Começa a contar para quem estiver ali no seu redor um caos, né? Que é um caos, senão também uma experiência de cultura. E esses encontros realmente eles nem sempre são encontros pacíficos, né? Eu acho que a questão do conflito e das negociações estão sempre presentes. E muitas vezes a gente tem a tendência, né, a colocar para debaixo dos panos, ou não querer enxergar, ou mesmo achar que conflitos são coisas ruins e não, enfim. Eu queria saber mais do pessoal que trabalha na rua, né? Do pessoal que desenvolve o trabalho do consultório da rua. Como é que a gente consegue olhar essas negociações, esses conflitos por um outro olhar, né? Que também não seja tão maniqueísta entre bom e mal, mas que seja reconhecer a realidade. Então, a gente às vezes tem um problema de pensar em quadradinho, né? Que tudo, né, é assim, depois assim, depois assim. E quando você chega num universo marginal, né? Porque a rua é um universo marginal, a gente acaba se deparando com uma realidade totalmente diferente, né? E às vezes a gente acha, por ser rua, né, é muito igual. Não é. Porque cada pessoa chega ali na rua, cada pessoa está ali de uma forma diferente. A gente aborda gente que vem de um histórico de abrigo, que não conheceu os pais, não conheceu a mãe, já faz muitos anos que está na rua. A gente conhece pessoas, acaba conhecendo pessoas que vêm ali do Nordeste, que vêm de outros estados, com o objetivo de trabalho,
e aí chega aqui, acaba não dando certo, e acaba ficando, e quando vê é consumido pela rua. E a gente vê também que cada maloca tem um jeito de ser, cada maloca tem ali uma liderança, e que a gente tem que negociar com essas lideranças, porque senão a gente não consegue ficar naquele espaço, né? Então a gente tem que chegar na rua de coração aberto, né? Não na ideia de querer salvar o mundo, falar, eu vou porque eu quero salvar essas pessoas e porque elas não. A gente não pode ser assim. A gente tem que chegar de uma outra forma, mais aprendendo do que ensinando, né? Tem lugares que a gente vai chegar e talvez naquele momento a gente não vai ser bem recebido, né? Mas a gente também vai querer retornar, né? Porque é necessário retornar e tentar, né? Tentar conseguir um outro tipo de vínculo. Mas o importante é chegar de coração aberto, tentando entender cada território, né? A gente vê aqui aqui em Campinas, né? Quando a gente fala de centro da cidade, população de rua, a gente tem alguns pontos, que é ali o Terminal Central, que é o Quebra-Osso, a gente tem ali o Mercadão, a gente tem a região da rodoviária ali, perto do Samim, que é o Abrigo. E o que a gente percebe que o usuário que está no Samim, que está na região ali da rodoviária, é diferente do usuário que está na região do Terminal Central, né? Que está na região do Mercadão. E que por mais que a gente pense que eles transitam para todo lugar, não é assim. Eles costumam ficar naquele território que é o território deles, né? Na rua tem muita rincha de maloca. Então, às vezes, o cara que está ali no terminal mercado, ele não desce, não sobe para o terminal central, porque se ele chegar ali, ele vai ter um problema. E aí a gente tem que entender e tentar lidar com toda essa situação de uma maneira imparcial, né? Porque a gente chega com a proposta ali do cuidado, né? Às vezes a gente atende pessoas que são extremamente agressivas, né? E é interessante o quê? Entender por que essa pessoa é agressiva. Às vezes a gente atende pessoas que têm um histórico criminal muito grande, né? E aí, às vezes, a gente tem que entender que a gente tem que deixar tudo isso para lá. Eu acho interessante como quando o Mirs fala que na rua tem muito machismo, tem muito mesmo. A gente vê o papel da mulher na rua, é muito complicado, né? A gente vê relacionamentos extremamente abusivos, né? Às vezes o cara tem a companheira dele ali e aí ele acaba fazendo ela se prostituir pela questão do uso, né? Às vezes, porque o homem mangueando é uma coisa, a mulher é de outra forma. Então, e às vezes ele obriga a mulher dele a manguear, né? A gente tem vários casos assim. E aí como que a gente vai fazer? Porque a gente tem dentro da gente, às vezes, princípios, né? A gente tem coisas que a gente acredita. Só que às vezes é impossível, né, você lidar com esses princípios. Porque às vezes o cara que está oprimindo, né, ele também é oprimido, né? E aí como a gente vai lidar com essa situação? A gente tem que ser imparcial. Então, a gente vê vários casos, um diferente do outro. E a gente vê que às vezes as meninas que tem um relacionamento abusivo, ela acaba, quando esse parceiro vai embora ou morre, acaba arrumando outro parceiro que também acaba tendo outro relacionamento abusivo. E aí, quando a gente vê o histórico dela, ela já teve um pai que foi assim, teve um irmão que tratava ela assim. Então, tudo isso é consequência do que a pessoa está reproduzindo agora. Então, quando a gente chega na rua, a gente tem que ser imparcial, tem que olhar para todos os lados, tem que deixar certos princípios, né, para lá, né? Porque senão a gente sofre muito, né? A gente acaba, né, sofrendo por essa situação.
A gente tem que chegar de coração aberto, né? Sem classificar as pessoas e entender que cada pessoa tem o porquê de estar na rua, né? E outra coisa, a gente também tem que entender que tem pessoas que vivem em condições de rua melhor que pessoas que estão dentro de suas casas, né? A gente vê, às vezes, chega, nossa, a gente confunde, né? A gente, às vezes, confunde as coisas, né? Eu vejo muita gente que vai lá e faz muita doação e tal, e de maneira errada, né? E acaba trazendo mais problema para essa população, né? Então, você tem que entender que cada lugar é um lugar. E você está ali não é para salvar ninguém, você está ali para aprender com aquela situação e também talvez trazer alguma coisa para eles, né? Então, eu acho que a rua ela traz muito disso da gente. A gente aprende muita coisa dentro da rua, né? Como disse, é um universo marginal, né? É um universo desconhecido para gente. Obrigada, Thiago. Pessoal, considerando aqui o horário, eu queria propor que a gente fizesse então uma rodada rápida de considerações finais, que acho que foi uma roda bastante intensa, acho que a gente vai ter bastante coisa aí para pensar. E, enfim, mais uma vez agradecer a todo mundo que está acompanhando aí, como público. Fiquem à vontade também para aproveitar esses minutos finais para tirar alguma dúvida ou compartilhar algum pensamento que tiver aparecido aí ao longo da nossa roda. Pode ser? A gente pode fazer então de trás para frente. Começa com o Thiago, Cassiane e Mirce. Posso só colocar uma coisinha que eu estou aqui pensando aqui, mas é rapidinho, tá? Claro, claro. Apesar de, né, muito interessante, Thiago e Mirza, apesar de conhecer o projeto, conhecer a história, né, assim, tá dentro dos serviços da rede, a gente não tem essa vivência, né, assim, esses relatos que você traz, assim, é impressionante, assim, e eu paro para pensar o quanto que existe um hiato, né, entre o nosso modo de vida e a rua que deveria ser o espaço do encontro, do circular, do estar juntos, né? Eu não vivencio a rua, né? A rua, para mim, é um espaço, assim, para eu ir para um lugar para o outro. Eu não tenho vivências na rua. Mas, né, a gente aqui, quando fala da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, de todo esse processo de mudança de modelo, a gente aposta muito e defende um tratamento em liberdade. Significa que a pessoa possa ser cuidada no seu espaço de convívio, dentro do seu território, na sua comunidade, com a sua família. A gente defende que a gente, né, o cuidado não possa romper o vínculo que essa pessoa tem com a comunidade, diferente do modelo anterior, que era do tratamento em internação, a internação radical, né? E aproveitar só para fazer um gancho, Paula, talvez a gente esteja mais acostumado com esse conceito, né? Mas quando a gente fala da redução de danos, né? Que é uma prática que Campinas adota, né? Não é no país inteiro, mas Campinas aposta nessa política. O outro lado dessa política e uma outra possibilidade é o que a gente chama da abstinência total, né? A pessoa que faz uso ou tem, né, enfim, que tem um uso abusivo de substância ou vício, enfim, né? A gente pode chamar de vários nomes, né? Um outro modelo de tratamento é aquela internação contra a vontade do sujeito e que impõe para essa pessoa uma radicalidade de tem que parar de usar, né? Aquela, né? É a abstinência total, que é um modelo muito questionável, né? Assim, e Campinas adota esse modelo que é o da redução de danos, como o Thiago falou aqui, né? Você vai diminuindo o consumo, você vai substituindo, mas você não é obrigado a partir de agora a parar de usar radicalmente, né? É muito questionável, né? Porque a pessoa, enquanto está internada, contra a sua vontade, ela até não usa, mas quando ela sair, se ela quiser, ela vai usar de novo. Mas voltando aqui para a história da rua,
que é um pouco que a gente faz a defesa, né, de que essas pessoas possam estar nos seus territórios e elas possam circular, né, que a rua também seja um espaço seguro para que essas pessoas possam ir e vir, né, frequentar outros espaços. E aí isso também tem a ver com a questão da mobilidade urbana, o quanto que essas pessoas conseguem, né, sair de um lugar para o outro, né, frequentar outros espaços. Então, eu fico, ao mesmo tempo, fico muito, né, fico feliz de ouvir esses relatos, mas me dá uma preocupação de que, assim, esses espaços nós não frequentamos, né? A rua não é segura para nós, assim como não é segura para essas pessoas, né? Assim, outro dia eu estava conversando um pouco com o Bruno, né, a gente falando do trabalho do consultório na rua, que a gente acompanha, e eu sempre, quando converso, e hoje, de novo, Thiago, ouvindo você falar, assim, eu tenho a impressão de quão distante eu estou dessa realidade, né? Eu não vivo isso aí, esse universo da rua. Mas nosso discurso, enquanto profissional da saúde mental, né, profissional, é o discurso de favorecer que as pessoas possam estar na rua de um jeito seguro, que elas possam circular, né, que elas possam ir e vir com o mínimo de segurança, de poder vivenciar coisas na rua, da rua voltar a ser um espaço de encontro e não um espaço de perigo, que é o que a gente ouve de muitos, assim, né? Por que você não foi lá em tal lugar que vai ter né? Ah, eu não fui porque é perigoso, porque pegar o ônibus é perigoso, aí eu vou descer lá à noite, eu vou andar num trecho, é perigoso. Se a mulher é pior ainda, né? Porque é mais perigoso ainda. Enfim, eu acho que é um desafio para a gente pensar como tornar de novo a cidade, né? A cidade um local de encontro e não de muros, né? Enfim, obrigado pela roda. Aproveito então já para agradecer cada um de vocês, assim, muito feliz pelas coisas que eu ouvi aqui e vamos pensar. Obrigadão, viu? Também gostaria de agradecer, muito obrigado, né, por participar aí dessa roda, né, todas as falas foram ótimas, aprendi muito hoje aqui, e eu acho que o caminho é isso aí, se a gente não conversar, não trocar, a gente não aprende. Eu acho que conversando e trocando, né, cada um com suas experiências, e a gente só cresce e acrescenta. Bom, Mirs caiu, né? Sou eu. Quero agradecer aqui, mais uma vez, desse papo. Foi muito bom poder, no meio de tudo isso que está acontecendo, poder conhecer um pouquinho mais desse trabalho que vocês fazem também. Inclusive para o pensamento, né, de gestão da cultura, assim, poder ampliar, né, mesmo, expandir horizontes, expandir percepção aí de tudo, né, tudo sempre que a gente tenta pensar em arte e cultura, a gente nunca chega na totalidade do que isso significa. E hoje, com certeza, eu expandi um pouquinho mais aí a minha percepção. Então, agradeço. E gosto muito dessa fala, Pinta, da questão do direito à rua, né? Quanto mais a gente ocupa a rua, de todas as formas que a gente puder, né, mais segura ela se torna, né? Mais espaço de convívio. Mas é justamente isso que é combatido, né? Então, quando a gente tem, né, deliberadamente uma gestão pública impedindo, né, ou perseguindo pessoas que estão ali fazendo qualquer coisa que seja de expressão de arte e cultura na rua, a gente sabe que é deliberado o intuito de nos tirar da rua, né? E que na rua a gente se organiza, a gente conversa, a gente se reconhece, né? Eu gosto muito de uma fala da Lei Ribeiro, que ela conta assim, ela fala, a arte e cultura tem muito a ver com a cidade, né? Como a gente se identifica com a cidade. Ela fala, quando a gente chega no aeroporto de Campinas, as fotos... Então, quando você chega numa cidade, às vezes o aeroporto tem as fotos da cidade, né? Assim, que é... eu nunca tinha reparado nisso, faz tempo que eu não frequento muito o aeroporto de Campinas, mas ela destacou que as fotos que tem são todas relacionadas à questão de uma cidade empresarial, né? Uma cidade
tecnológica tal, e não tem, né? Imagina os corredores do Viracopos, né, no nosso aeroporto, com fotos do jongo, fotos da capoeira, fotos das artes de rua, fotos dos nossos grafites lindos, né? Enfim, de tudo que a gente produz aqui. A pessoa chega e se reconhece, né? Ou na rua, na cidade, né? As pessoas olharem e falam, olha, eu moro naquela cidade. Pô, gente, Campinas é referência de jongo no Brasil. Quantas pessoas sabem disso, né? Quantas pessoas sabem? Eu demorei muito para saber que o jongo é aqui do Sudeste, né? Quais são os grupos que tem, que como né, o João Dito Ribeiro, a nossa história aqui tem a ver com a nossa cidade, que isso representa. Demorei muito, né? As pessoas não sabem, né? Imagina que gostoso, né? Você fala, onde é que você mora? Eu moro em Campinas, naquela cidade do João Dito Ribeiro, né? Então, que a gente possa ocupar as ruas para nos reconhecermos mais aí, né? Enquanto cidade. Agradeço, gente. Obrigada mesmo a todo mundo. Prazer te conhecer, Tiago. Mirza já conhecia mais pela arte, menos pela fala, né, Mirza? Muito prazer. E a Paula e Marcelo também pelo convite. O Mirza voltou a tempo de fazer sua fala final também. Mirza? Está me ouvindo? Isso, microfone. Queria agradecer e dizer muitas vezes o que falta né, disso tudo que a gente falou aí, né, de tudo que torna muito burocrático e tal, é a falta da horizontalidade, né, sempre um olhando de cima o outro. E para mim um exemplo maior disso tudo é o Centro de Convivência, o famoso CC, né, que antes de fechar era muito vivo o teatro de arena e vários grupos se tinham ali, ocupavam as escadarias do CC. E aí depois ele é fechado e para onde foram todas essas pessoas, aqueles grupos que ocupavam lá de sábado? Que antigamente eram os clubbers, os pichadores, os grafiteiros, o pessoal do skate, da bike, os roqueiros, né? Os forrozeiros por um momento, né? E depois se fecha e aí não tem. E aí vem o pessoal do freestyle, do rap, e começa a ocupar. E aí, muitas vezes, eu tive esse momento de estar lá e a guarda municipal passa e começa a jogar spray de pimenta em todo mundo, né? Então, prefere ter um espaço, entre aspas, vazio, por uma estética de uma elite, né, por uma burguesia ali do entorno, do que ter esse espaço minimamente ocupado aí pela juventude que estava ali só curtindo o rap e tal. Então, e como que a nossa arte também vai de encontro a isso, né? Como que a gente vai como a água ocupando esses lugares aí e fazendo esses enfrentamentos. Então, a nossa arte, a arte que a gente acredita, e das pessoas que acreditam, né, que está dentro tá do outro lado, né, que nem é o caso da Cassiane e várias outras pessoas que a gente conhece, é de fazer esse enfrentamento a essa burguesia aí que vira as costas para para toda uma cidade viva que só vê, como disse a Cassiane mesmo, que só vê esse lado empresarial da cidade, que também só não dá oportunidade para todos, é para alguns, né? Então, é isso, né? A gente faz a gente está sempre na contramão aí, e é isso. Eu queria agradecer o convite, agradecer pela oportunidade de estar, de uma outra forma, expressando minhas ideias novamente, e a todo mundo que participou aí, que veio estar com a gente aí nesse bate-papo. Bem gostoso. E está lá o Trama em Comum, Pavão Cultural, e que todos vão, por favor, está bem bonito. É isso. Obrigada, Miss. Obrigada, Cassiane. Obrigada, Thiago, por aceitarem o convite de estar com a gente aqui hoje.
Obrigada também a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que está envolvido aí no de artes visuais, que está no Pavão Cultural. Pode ser feita a visitação com agendamento e com todos os cuidados necessários aí para a nossa saúde coletiva. Vocês podem acompanhar pelo Instagram, a gente vai ter mais uma roda dentro da programação. Paulinha caiu? Bom, gente, eu vou aproveitar também para agradecer a presença de todos e refazer o convite para essa visita. A gente tem mais 20 dias aí de exposição. A gente está super feliz com a notícia que a Cassiane deu hoje de que um dos nossos PROACs da visita online vai sair, bacana. E é bacana porque vai ficar o registro, né, de uma exposição que pouca gente vai ver, e vai ficar um registro aí para depois. Então é isso. Obrigada a todo mundo. Espero que a Paulinha volte para fechar, senão, porque é ela que está com o comando, eu estou só de visitante. Ela ficou como host e caiu. Mas eu vou me despedir então, gente. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Bom, acho que foi todo mundo. Bom, então acabou, né?